Gravando. Deixa eu só tirar aqui uma foto. Pra ver que realmente tá. Pronto, gente. Qualquer dúvida só é perguntada, certo? Uhum. Pronto, gente. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Pronto. Então, hoje, a gente começa a estudar um pouquinho sobre a constituição da matéria. Estudamos, na primeira unidade, todas as transformações que podem ocorrer com a matéria, as variações de temperatura, né, os estados físicos da matéria, mistura, distância. Então, tudo isso são características que vão permitir a transformação da matéria, tá? Agora, a gente vai estudar do que a matéria é feita, certo? E para isso, a gente tem que ir um pouquinho pela história. Então, vejam só. Na Grécia Antiga, no século V, 500 anos antes de Cristo, Empédocles, ele imaginou que toda a matéria era formada por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Quem está mexendo no slide, por favor, pare, apague. E aí, gente, vão apagar não? Aí é com vocês, gente. Eu só continuo quando apagar isso aí. Deu, caramba, ninguém vai apagar, né? Lucas, é assim, o pessoal faz a besteira e fica calado, não dá sem querer, né? Com medo, não Oi? fez. É só pegar a borrachinha e passar, homem. O que fez? Não consigo apagar, não. Pronto, Cadê? É o que? fala assim, fui eu, foi sem querer. Eu não Cadê, consigo professor? É aonde esse negócio? Cadê? Peraí, deixa eu botar aqui. Agora não fiquem mexendo não, gente. Mexendo onde vocês não sabem, que atrapalha todo mundo. Peraí, que deu um BO aqui. Cadê? Não tô achando não, professor. Já tirei, Ah, certo? Então, vejam. Então, acreditava-se que toda a matéria, que tudo no nosso planeta era formada por água, fogo, terra e ar, certo? Porque eles eram os 4 elementos naturais. E tinha essa ideia porque era a partir disso que todo mundo via que a vida existia naquela época, né? Porque a gente precisa de água, o fogo era uma energia, certo? A terra, que era o solo para plantar, o ar para a gente respirar. Então, eles viam muito isso. Então, esses 4 elementos naturais eram importantíssimos. Eram tidos como deuses. Não sei se vocês lembram nas aulas de história, mas antigamente acreditava-se em deuses com relação ao fogo, à água, tá? Mas aí, depois de um certo tempo, Demócrito e Leucipo, que foram 2 filósofos gregos, 100 anos depois dessa época, eles propuseram que toda matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis, certo? Eles deduziram, até porque não tinha-se estudos, que a matéria era formada por pequenos pedacinhos, pequenas partículas. E essas partículas elas não podiam se dividir, tá? E aí denominaram o nome dessas partículas de átomos. Tá certo? Aí, com o passar de vários anos, só em 1808, passou-se muito tempo, né? John Dalton elaborou a sua teoria, a sua primeira teoria atômica, para explicar a composição da matéria.
Tá certo? Lembrando que a teoria atômica, ela fala que toda matéria ela é constituída por átomos. Deixa eu fechar a janela aqui. Aí vejam, quando Dalton elaborou a sua teoria, ele criou um modelo. Gente, o átomo ele é tão pequeno, ele é muito pequeno, que ninguém consegue ver, certo? Não dá para se enxergar um átomo nem do microscópio, tá certo? Então, quando o Dalton ele fez o seu primeiro modelo, o que é que ele fez? Ele deduziu, através da sua dedução, dos seus experimentos e estudos, ele comparou, por exemplo, o átomo como uma bola de bilhar, certo? Então, ele dizia que a matéria era constituída de pequenas partículas esféricas massivas e indivisíveis, certo? Assim como uma bola de bilhar. Um conjunto de átomos com mesma forma e tamanho apresentam as mesmas propriedades e constituem um elemento químico. Então, por exemplo, se eu tenho vários átomos, certo? Com esses átomos eles têm a mesma forma, o mesmo tamanho, mesma massa, certo? Então, todos esses átomos que têm essas mesmas características semelhantes, eles são átomos de um mesmo elemento químico. Deu para entender? Então, o elemento químico ele vai ser um conjunto de átomos, certo? De mesmas características, tá certo? Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanhos e propriedades diferentes, tá? Segue a mesma linha. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem massa 1, tá? Todo átomo que tiver massa 1 vai ser átomos de hidrogênio. O oxigênio, por exemplo, ele já tem uma massa maior que a do hidrogênio. Eu não estou lembrado agora, mas se eu não me engano, a massa do oxigênio é 16, tá? Então, quer dizer que o oxigênio ele é 16 vezes maior do que o hidrogênio, tá certo? Então, todo átomo que tiver massa 16 vai ser o oxigênio, tá certo? Então, os elementos eles vão se diferenciar a partir das suas características, né? Da sua massa, do seu tamanho, tá certo? A combinação de átomos de elementos diferentes originam substâncias diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu misturo dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eu tenho H2O. Mas se por um acaso eu adiciono outro átomo de oxigênio nessa fórmula, eu vou ter H2O2, certo? Aí já muda a substância, tá certo? Então eu consigo combinar alguns átomos de elementos diferentes para originar outras substâncias, tá certo? Sempre que eu adiciono ou eu retiro algum tipo de elemento dessa molécula, a substância muda. Alguma dúvida? Não. Dúvidas? Não. Não, né? Então vamos lá. Outra coisa que Dalton propôs é que, em uma reação química, os átomos não são criados nem são destruídos. São simplesmente reorganizados, originando novas substâncias. Gente, isso aqui é o seguinte. Uma reação química é o quê? Uma reação química é quando eu tenho duas substâncias que vão reagir uma com a outra. Tá certo? Eu tenho duas substâncias que vão reagir uma com a outra. Quando acontece essa reação, outra substância vai ser formada. Por exemplo, eu tenho sal de cozinha. A fórmula molecular do sal de cozinha é NaCl. E aí eu vou reagir o sal de cozinha com outra substância, com ácido clorídrico. Por exemplo, a fórmula do ácido clorídrico é HCl. Certo? Se eu misturo sal de cozinha com ácido clorídrico, eu formo outra substância. Tá certo? E eu errei aqui o que eu queria falar a vocês. Eu vou mudar a minha reação. Eu tenho ácido clorídrico, voltando. HCl.
é uma substância. E eu vou reagir ácido clorídrico agora com hidróxido de sódio, que é NaOH, tá? Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Aí sabe o que acontece? Esses dois elementos, esses dois compostos, eles reagem e formam sal de cozinha. Era isso que eu queria explicar. Certo? Ou seja, eu tenho dois reagentes reagindo para formar outra substância. Só que quando eu formo outra substância, gente, nada muda. O que vai mudar apenas é a organização dos átomos. Se eu inicialmente eu começo, exemplo, se eu inicialmente numa reação eu começo com 2 oxigênios e 2 hidrogênios e 2 carbonos, certo? 2, 2, 2. Quando acontecer essa reação, o produto final, a substância que será modificada, ela vai vir com essa mesma composição, porém, o local onde o átomo se liga com o outro vai ser diferente, certo? Alguém não entendeu isso? Então, ó, só relembrando, em uma reação química, os átomos não são criados nem são destruídos. São reorganizados, originando novas substâncias. Certo? Dúvidas? Aí vejam, por muito tempo, o átomo vem sendo estudado por vários cientistas. Certo? Dalton foi um dos pioneiros a elaborarem o seu modelo atômico. Tá certo? Mas outros cientistas começaram a estudar e aprimoraram o experimento um dos outros, certo? Então vejam, em 1897, Joseph Thomson, estudando o comportamento de gases submetidos a uma descarga elétrica, descobriu um tipo de partícula negativa, o elétron, que devia fazer parte dos átomos. Então, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí foi um experimento realizado por Thomson, certo? Onde ele utilizavam raios catódicos, tá? Originados de gases, de alguns tipos de gases. E aí, quando ele colocou uma descarga elétrica no seu equipamento, ele descobriu que esses raios eles eram atraídos, tá? Então, com esse experimento, ele descobriu a partícula elétron, certo? Que era uma partícula negativa. Então, antes, Dalton, o primeiro cientista que a gente viu, ele dizia que o átomo ele era esférico, maciço e indivisível, certo? Só que com a descoberta de Thomson, ele pode perceber que o átomo agora ele se torna uma coisa divisível, porque ele descobriu uma partícula ainda menor que constitui o átomo, que é o elétron, tá certo? E com isso, ele formulou o seu modelo do átomo, seu modelo atômico, chamado de modelo pudim de passas, tá? Então, vejam, a partir desse fato, Thomson propôs que o átomo seria maciço, esférico, formado por uma massa fluida, só um minuto, formado por uma massa fluida com carga positiva, na qual estavam dispersos os elétrons, certo? E ele apelidou o seu modelo de pudim de passas. É como se fosse assim, a massa do pudim fosse positiva, tivesse carga positiva, e todos os elétrons ficavam por cima do pudim, né, que eram as passas, tinham cargas negativas. Então, ele colocou o nome do seu modelo dessa forma. O modelo atômico do pudim de passas substitui, então, o modelo da bola de bilhar, mas não eliminou totalmente as deduções de Dalton. Apenas foram acrescentadas mais informações. Então, veja, não é que um cientista desbancou o estudo do outro, não. O estudo do outro ele foi aprimorado, certo? E com os experimentos que foram realizados de Thomson, ele descobriu novas coisas sobre o átomo, tá certo? Enquanto o primeiro ele não tinha descoberto a carga elétrica, Thomson veio e descobriu a carga elétrica do átomo, certo? Em 1904,
Ernest Rutherford descobriu uma partícula com carga positiva constituinte do núcleo do átomo, certo? Que era o próton. A massa do próton ela é aproximadamente 1836 vezes maior que a massa do elétron, certo? Então, o modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário, onde os prótons eles ficam localizados no núcleo do átomo, na parte central, como vocês estão vendo nessa imagem, certo? E os elétrons são bem menores e eles ficam girando em torno da eletrosfera, que é essa região que fica girando em torno do núcleo. Então, vejam, com esse experimento, que eu vou explicar a vocês como foi que ele realizou, ele descobriu que o átomo, a única parte de massa do átomo é o núcleo. E toda essa região ao redor do núcleo, a eletrosfera, onde ficam os elétrons, é uma região vazia, é uma região que não tem massa. E pelo elétron ser tão pequenininho, a massa dele é desprezível em relação à massa do núcleo, certo? Então, vejam, o experimento de Rutherford foi dessa forma. Nessa caixinha aí que vocês estão vendo, esse cubo, ele colocou um elemento radioativo chamado de polônio, que esse elemento liberava partículas alfa, que eram pequenos raios, certo? Alfa, que são raios de carga positiva. Então, o que foi que ele fez? Ele bombardeou uma lâmina de ouro. Ele pegou um pedacinho de ouro e cortou bem fininho, feito uma lâmina. E ele bombardeou essa lâmina de ouro. Por trás da lâmina, ele colocou uma tela, certo? Redonda, onde essa tela tinha uma característica legal. Quando a partícula alfa batia nessa tela, a radiação emitia uma luz, certo? Então ele sabia mais ou menos o local exato onde cada raiozinho desse iria bater. Então, quando ele bombardeou a lâmina de ouro, o que foi que ele viu? Ele viu que a maioria dos raios das partículas, elas atravessavam a lâmina de ouro, certo? A maior parte delas, certo? Só que algumas partículas dessa, elas batiam na lâmina e voltavam, ou batia na lâmina e era desviada para outro lugar, certo? Então, com isso, ele pôde perceber que quando uma partícula dessa batia no núcleo e voltava, era porque essa partícula ela estava sendo repelida. E eu acho que vocês já ouviram falar que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, com isso, ele pôde entender e ele descobriu que no átomo tinham partículas positivas. E aí ele descobriu o próton, certo? Porque quando os raios batiam no núcleo positivo, eles voltavam, certo? Então, ó, ele descobriu o próton a partir dessa observação. A outra observação é que a maioria das partículas ultrapassavam. Então, com isso, ele descobriu que a maior parte do átomo era vazio, certo? E que quando uma partícula era desviada para outro lugar, é porque ela batia no seu núcleo, certo? E o núcleo desviava essa partícula devido à sua carga ser positiva. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se vocês não perguntarem, vocês não vão aprender. Pronto, vejam só. 9h45, eu vou dar um intervalo a vocês. Quando for 10h05, eu abro a sala novamente. Tá? Vou dar 20 minutos de intervalo para vocês. E aí a gente volta nesse experimento de Rutherford para a gente entender melhor. Certo? Certo. Pode ir.